Então eu faço engenharia de produção e aplico os meus conhecimentos dentro de um estágio, que lá o que eu faço basicamente é uma consultoria, que eu vou identificando problemas para que a empresa ela fique mais otimizada. Então tem ferramenta mais relacionada com otimização do que inteligência artificial, né? Muitas pessoas aí usando para automação e um monte de outras funções. Então por que eu digo que tem que tomar muito cuidado ao utilizar a inteligência artificial? Primeiro, porque quando tu vai conversando com ela, depende do caminho que ela tá te levando, e outra para não ficar dependente, que eu vou contar alguns casos aqui para vocês. Indo para o primeiro tópico, a inteligência artificial ela é muito direta. Então, o que tu pedir, ela vai te entregar. Contudo, se tu diz, quero automatizar, ela vai automatizar. Ela não vai pensar criticamente em qual caminho é melhor. Nesse caso da automação que eu tava fazendo, né, eu mostrava, tô com esse problema. Esse código não tá dando certo. O que a gente faz? Aí ela analisava e dizia, o problema é esse, vamos resolver. Só que, quando eu pegava para analisar, eu analisava o problema mais internamente, tipo, tá, não, mas isso daqui não faz sentido, isso daqui não faz sentido, isso aqui até faz, acho que o problema tá aqui. Aí eu direcionava ela, depois de uma análise crítica do problema, depois de uma análise minha do problema, e ela realmente direcionava muito melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre quando for utilizar a inteligência artificial generativa para te guiar para tomar decisões ou construir alguma coisa, tu tem que estar sempre questionando e interpretando o problema ao longo da conversa. A tua conversa nunca pode ser, não gostei. Faz de novo. A tua comunicação não pode ser assim, porque o teu papel é interpretar, não é dizer se tá certo ou tá errado. E daí o que acontece? Tu gasta muito mais tempo só discutindo com ela por que tá ruim e tu não chega realmente a uma conclusão que vai te guiar para onde tu quer chegar. Então tudo que tu for utilizar dela, tu tem que ter uma base teórica muito forte para tu conseguir guiar ela. Então tu quer resolver uma questão financeira. O que tu vai fazer? Tu vai entender de questões financeiras, vai aprender, tu até pode questionar ela para ela te trazer alguma fonte para tu estudar, tu entende a questão interpretativa e daí sim tu pede para ela fazer alguma função, mas tu tem que ter aquele crivo interpretativo. Porque como eu disse, se tu ficar clicando só em próximo passo, continua, certo, errado, a tua resposta sempre vai ser ruim. Se eu não tivesse, sempre que desse um problema, tentasse interpretar o problema e tentasse aprender junto com a IA, porque eu não nasci sabendo programação, eu não aprendi isso na faculdade, especificamente da que eu estava aplicando. Então, sempre quando eu conversava com ela, eu dava um bate-bola para tentar aprender. Tá, mas por que isso daqui é assim? Tá, mas por que isso é assado? E outra coisa também, né? Chegou um momento que acabou meus créditos do cloud, que isso provavelmente já aconteceu contigo, e daí eu pensei, tá, como é que eu vou resolver o meu problema? Mas daí eu dei uma lida nas conversas anteriores, e já tinha tido um bate-volta de, pra que isso funciona? Por que isso daqui é melhor? E daí eu consegui interpretar a situação. Claro que eu não soube montar um código, mas eu entendi onde estava o problema, para quando voltou os créditos, eu simplesmente perguntei, tá, qual é o código para essa solução de problema? Então isso vai te poupar muito tempo. Tu não pode ficar dependente dela, tanto que se tu ficar dependente, pra que vão te contratar? Pra que tu vai servir? Pra nada. Mas agora indo pro tópico de o que eu realmente uso no cloud, como que eu aplico ele dentro do meu trabalho, o que eu uso ele para otimizar o meu trabalho. Primeiro a gente falou de como utilizar e de como não utilizar, e agora onde aplicar e onde é melhor essas soluções. Claro, depende muito do escopo de trabalho de vocês, do que vocês trabalham, mas eu particularmente trabalho em resolução de problemas, otimização de processos. Ponto. Então, N8N, código, Cloud Code eu ainda não testei, mas eu sei que dá para construir muita coisa interessante lá. Eu uso questões do ClickUp, o próprio ClickUp é a nossa ferramenta de gestão de projetos, né? Então, eu peço muito auxílio nessas questões mais operacionais. Também a questão de contratos, essa questão mais burocrática, então eu mostro o modelo e ele me ajuda a fazer o novo. Então, tudo que é operacional, eu tenho um auxílio muito direto ali da inteligência artificial. Agora, questões mais interpretativas, às vezes sim eu peço conselho para o cloud, tipo, vamos analisar esses indicadores, qual que é a tua análise? Mas assim, eu tenho uma base muito forte da engenharia de produção, então eu entendo de análise de indicadores. Aí eu peço uma opinião externa para comparar, para interpretar e me auxiliar com um novo ponto de vista. Mas nunca leve 100% em consideração. Porque todas as vezes que eu sempre mandava um prompt desse tamanho, explicando todas as nuances, enfim, ele me dava respostas bem contundentes,
mas sempre tinha nuances interpretativas que eu tinha e que direciona a empresa para um rumo totalmente diferente. Então, por isso que eu digo, tu pode usar sim ele para te aconselhar a tomada de decisões, mas tu tem que ter a base teórica. Então, se tu for utilizar ele para isso, primeiro aprenda com ele, pode aprender pelas fontes que ele te envia, pede para ele te explicar algum assunto, e daí sim começar a tentar ter uma análise mais interpretativa. E nunca utilize para desligar teu cérebro, ela não serve para isso. Ela serve para te auxiliar dentro do teu processo produtivo. Então vamos para 4 conclusões para finalizar esse assunto. A primeira delas, sempre use prompts o máximo descritivo possível. Se entra lixo, sai lixo. Se tu dá um prompt ruim, ele vai te dar uma resposta ruim. E tem aquela coisa, né? No cloud, quanto mais tu conversa com ele, em uma conversa só, mais informação ele tem que processar, e daí ele vai enxugando, vai diminuindo um pouco a quantidade de informações para conseguir manter naquela conversa. Então, quanto maior a conversa, mais capaz dele se perder. Por isso que é muito importante estar sempre relembrando alguns pontos. E por isso que é mais importante ainda tu ter tua análise interpretativa sempre da situação, para tu direcionar ele melhor e não precisar ficar aquele bate-volta ali da conversa com ele, gastando um monte de crédito, ele tendo que processar um monte de informação que não serve para nada. Então tem que ser sempre direto ao ponto. Outra dica muito interessante é sempre peça para ele te questionar. Então, eu sempre quando eu mando algo, eu digo, me pergunte se tu tiver alguma dúvida. E daí ele vai lá e te faça perguntas. O ChatGPT eu já vi que ele não é muito bom nisso. Mas o Claude sim, ele consegue dar respostas muito mais diretas ao ponto, né? E consistente com o que tu pergunta. A terceira conclusão é criação de skills. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando tu quer ter uma skill jurídica, então, tipo, que ele seja um agente jurídico, tu pode botar um monte de informação lá, tipo, um monte de exemplo. Um monte de contrato, assim que tu tem que agir, não sei o quê. E daí quando tu quiser ativar a skill jurídica, tu fala, ative a skill jurídica e faça esse contrato. Que daí ele compila todas as informações que tu tem das skills específicas. Mas aquela coisa, vocês não podem entrar também nessa neura de querer automatizar tudo e querer fazer tudo, porque às vezes o tempo que tu demora só conversando com ele, tu faz na metade do tempo. Então por isso que eu digo, sejam direto ao ponto e entendem onde ele se aplica. E sim, vai ser mais em questões operacionais, em que tu consegue otimizar tempo, e não tão interpretativas e criativas. Então acho que dá pra entender um pouco, né, o que tu pega pra ti de função e o que tu deixa pra ele fazer. O que não precisa do teu cérebro, da tua responsabilidade de tu pensar, deixa pra ele. E outra coisa, não sai automatizando tudo que tu conseguir. É um pouco relacionado ao tópico anterior, mas eu fiz um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, da diferença de automação e de inteligência artificial. Porque muitas vezes tu consegue automatizar sem gastar crédito da inteligência artificial, sem gastar dinheiro, então acaba valendo muito mais a pena. Então entenda um pouco esses cenários que vai te ajudar bastante no bolso e também para não depender só de uma inteligência artificial. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta qualquer dúvida que tu tiver, opiniões, se discorda, concorda, que eu vou trazer vários vídeos falando de todas as aplicações práticas e aprendizados que eu tô tendo dentro da engenharia de produção e do meu estágio. Então, se gostou, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!